Próximo convidado é o Glauco Honório, diretor suplente do Sinafresp, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, e diretor administrativo e financeiro da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Anteriormente foi vice-presidente do Sinafresp por 2 mandatos consecutivos e também atuou como diretor do Departamento de Projetos Especiais da FENAFISCO. E completando aqui também foi delegado aqui da DRT de Campinas aqui. Aliás, foi chefe do nosso vereador, Luiz Iabico. Tá bom, Galco? Boa noite já, né? Fui chefe do Iabico, mas começamos juntos, né, Iabico? Lá na fronteira de Águas da Prata. Trabalhamos juntos lá desde 90. Eu passei 33 anos no fisco e agora fico nessa atividade sindical aqui. E eu gosto de me apresentar como sindicalista, porque eu queria falar um pouquinho de não ter muita vergonha de ser corporativista, porque às vezes a gente tem um pouco de vergonha disso, né? Mas, então, eu não vou ouvir grandes falas aqui, então eu só queria falar um pouco do Pacto Federativo e, nesse momento, Iabico, parabenizar muito isso, porque eu estou transitando aí nessa área de reforma tributária, lá no CECIF, um pouco depois do colega. Eu comecei em 2016, mais ou menos, frequentar lá, e depois no Congresso Nacional, agora representando a Federação Nacional dos Fiscos Estaduais, e senti muita falta nessa discussão exatamente de estados e municípios. Eu senti falta lá no Congresso. A gente não estava lá. A gente não estava, não. Os organismos, né, os representantes efetivos de estados e municípios, pouco participaram. A gente foi defender o Pacto Federativo. Quem defendeu arduamente, principalmente em nome dos estados, foram as federações de sindicato, as federações, a FENAFIM, a ANAFISCO, do nosso colega Fábio, outras entidades do fisco, e junto com as entidades, com o Sindifisco Nacional, o NAFISCO, o ANFIP, com as entidades federais, a gente estava mais preocupado com isso, com algumas questões federativas, do que as entidades. E parece que as entidades que eu estou falando, estados e municípios, né? Um dos conceitos básicos desse novo tributo aí é que não houvesse aumento da carga tributária, né? Carga tributária no sentido não econômico, né? Que não aumentasse o volume de impostos, mas que também não diminuísse a arrecadação dos entes federados. Isso a gente sabe que estatisticamente a linha é zero, né? A probabilidade dessa linha é zero, vai haver alguma transição nisso, né? E aí a gente começa a falar um pouco dessa representatividade, desse pacto federativo. O colega falou que esta casa, assim como as assembleias legislativas, perderão totalmente poder, ficando a alíquota. Eu vou dizer que nem isso. E vou dizer que nem isso, evidentemente, não por uma questão legal. É porque o município vai começar, a única coisa que ele vai poder fazer é ter uma alíquota base, é aumentar essa alíquota a base. Aumentar ou diminuir, aumentar do seu munícipe, aumentar de quem está do seu lado. Ninguém aqui, todos vocês aqui são políticos, sabem o quanto custa isso. Deixar, e como o Vitor falou, ele vai comprar no município vizinho, de vez em comprar aqui, para fazer, isso vai ser uma questão que na prática não vai funcionar. Legalmente está lá na lei, né? O colega falou com toda a precisão, mas não vai funcionar. Essa Casa Legislativa vai perder qualquer autonomia sobre a área tributária deste imposto, assim como as Assembleias Legislativas Estaduais. Tudo vai ser decidido no Congresso Nacional. Até porque esse IVA só é dual no nome. Eles criaram 2 impostos, eu comentava há pouco, só separaram a arrecadação. A legislação será a mesma, diminuirá as legislações todas. O meu medo é que peguem todas as obrigações acessórias de todo mundo e coloquem no mesmo lugar, né? Isso pode acontecer, porque com pressão de estados e municípios vão fazer muitas obrigações. A gente que trabalhou no fisco sabe que muitas delas nem a gente conseguia entender o motivo daquilo estar sendo solicitado, né? Mas a gente fazia a nossa obrigação. Então, a gente vai ter essa legislação, né?
Vou comentar alguma coisinha que foi falado aqui, porque às vezes a gente começa a querer resolver problemas e para resolver problemas a gente cria outros, né? A gente comete um erro para consertar o outro, né? Por exemplo, a guerra fiscal é um grande problema, é verdade. Só que quando a gente passa o imposto totalmente da origem totalmente para o destino, a gente esquece que, por exemplo, uma indústria traz alguma externalidade negativa, traz poluição. Hoje, antigamente trazia emprego, hoje, com a robotização, poucos empregos traz. Por isso o setor de serviço, na verdade, hoje é o grande empregador, né? O setor industrial perdeu isso. Então, qual será a vantagem de ter indústrias ou não, né? Então, essa pergunta que a gente tem, assim, será que é válido esse modelo totalmente, assim, acabamos com a guerra fiscal? Que bom, e é bom mesmo. Mas será que é esse? Porque a gente não teve coragem de atacar o problema realmente com legislações sólidas e fortes, né? Mas como isso tudo passou, né? Isso tudo passou, e aqui eu vou lembrar de a primeira vez que eu ouvi falar de reforma tributária foi em 98, quando se falava na emenda Mussademes. E lá se falava que era um absurdo uma transição de 12 anos, que era proposta lá. Aqui se propôs uma proposta de 8, que esses 8, assim, parcial, mas uma reforma para os estados e municípios de 50 anos de transição. E isso faz com que a gente, talvez um pouco dessa não preocupação que eu citei lá no começo, venha disso. As pessoas acharem que, principalmente governos que trabalham com um período mais curto, de 4 anos, não pensarem nisso. E por isso a gente criticou muito ali, o vereador sabe, essa questão de São Paulo não ter indicado um suplente técnico que mantenha a história, porque a gente, ao dar uma transição tão longa, parece que houve uma despreocupação de estados e municípios, e só agora estão percebendo que a realidade chega, e a realidade vai chegar rapidamente. A realidade vai chegar. Alguns municípios a gente sabe perfeitamente que vão perder, tipo Paulínia, por exemplo, a gente sabe por causa da estrutura tributária deles, do ICMS. Agora, Campinas, eu ouvi falar que talvez pela população seja beneficiada, um município populoso, mas é um município que tem um polo tecnológico, que tem indústrias grandes, que tem serviços grandes. Será que ele vai realmente perder? E essa é a informação que precisa. E por isso é muito importante esses debates que sejam feitos, porque isso não foi veiculado, sempre foi falado no total. No total, a economia de estados e municípios se manterá. Mas a gente não vive no total, como o colega disse antes aqui, o procurador, as pessoas vivem no município, e não adianta o total, quero saber a parte, né? Criaram alguns mecanismos, como esse cashback, que chamava IVAP, aí deram um nome bonito, para lembrar de uma classe baixa, mas a gente esquece que nós estamos num país onde tem, abaixo da baixa, estão os invisíveis, e esses não vão ser beneficiados com nada, né? Porque eles não estão nem sequer nas estatísticas. Então, eu só quis apontar algumas coisas aqui, muitas coisas já foram faladas, né? A gente viu aí a fala da questão das obrigações aí. As obrigações são muitas, mas eu brinquei com um colega lá que em 2001, num trabalho de conclusão do MBA que eu fiz, eu falei um pouco dessa questão de quanto custa o tributo, o custo administrativo do tributo. Esse era meu tema, e uma das coisas que eu falava, a gente tem um custo administrativo real muito alto, é absurda, mas a gente tem um outro custo, que é o custo da sonegação, né? É um país onde se sonegar, e quase todo mundo tem 2 controles, e fazer esse controle duplo também é um custo, e a gente tem que começar a pensar nisso. E por último, só para encerrar, a gente viu nessa questão do Pacto Federativo, é gozado, porque a gente está vendo aí uma não preocupação com a fiscalização. O imposto vai ser tudo automático, como se nós vivêssemos no País das Maravilhas, né? E não se preocupando com o fisco. A gente tem um risco grande de free rider nesse momento de transição, e
é nítido, assim, eu trabalho na federação, a federação é a federação dos sindicatos, né? Então, eu trabalho com sindicatos dos 27 estados, dos 27 entes federativos, 26 do Distrito Federal, e a gente vê os estados menores se aparelhando, contratando fiscais, fazendo concurso, estão preocupados com isso. Embora não sei se vão ter qualquer autonomia, porque a autonomia vai em tudo do comitê gestor, né? E enquanto os estados grandes como São Paulo não estão se preocupando com esse aparelhamento. Por isso, quero de novo louvar essa iniciativa aqui e lembrar que a gente tem hoje, se a gente tem hoje um comitê gestor com alguma autonomia, foi por conta de que entes de representação dos trabalhadores do fisco não deixaram fazer aquele monstro que era o Conselho Fiscal, que era um monstro que tirava totalmente a autonomia, a gente ficou com o resto. Eu não vou falar que a gente ganhou, não. Eu vou falar que a gente conseguiu manter os dedos. Perdemos os anéis, mas ficamos com os dedos, tá? Só isso. Muito obrigado.